Em 2002 Lula foi eleito. Na ocasião, se abdicou dos erros cometidos em campanhas anteriores, como manifestações de posições tidas como radicais. Para aumentar sua base de apoio, pactuou os compromissos necessários em termos de alianças e de programa eleitoral. Se gostar, curta e se inscreva. Ok. Contratou Duda Mendonça como marqueteiro, que já havia trabalhado em campanhas de Collor e Maluf. No âmbito social, a proposta mais atrativa era acabar com a fome no país, entanto, para colocá-lo nesta condição, contribui para que mudasse o índice que indica a subnutrição mundial. Em junho de 2002, publicou a Carta ao Povo Brasileiro para acalmar o mercado financeiro. No texto, comprometeu-se a equilibrar o desenvolvimento econômico com a justiça social, a controlar a inflação, a respeitar o equilíbrio fiscal e a administrar a dívida interna e externa. Para a vice-presidência, escolheu o senador e empresário José Alencar, que atuou como ponte entre o petista e o mercado. A campanha de Lula focou nas cidades mais populosas do país. O leque de alianças foi mais amplo, aglutinando políticas anteriormente rivais. No primeiro turno, Lula conquistou 39 milhões de votos, representando 46,4% do total de votos válidos, sendo seguido por José Serra, Antony Garotinho e Ciro Gomes. Candidato do governo FHC, Serra havia recebido 23,2% dos votos. A campanha de segundo turno entre ambos foi estável, com Lula atraindo a declaração de votos de políticos como Antônio Carlos Magalhães. Em 28 de outubro, foi eleito com 61% dos votos, vencendo em todos os estados e no Distrito Federal, salvo em Alagoas. Sua eleição representou a primeira vitória de um candidato presidencial de esquerda no país. No seu discurso de diplomação, afirmou: "Eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho o meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país." Lula foi empossado como o 35º presidente da República em 1º de janeiro de 2003, tornando-se o primeiro filiado ao PT e o primeiro ex-operário a ocupar o cargo. Em seu discurso de posse, classificou a data como o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo, prometendo combater a fome, gerar empregos, implantar políticas de proteção social, valorizar o comércio exterior e as relações internacionais, tendo a América do Sul como prioridade. Lula proclamou a chegada de uma nova era e convocou todos os homens e mulheres brasileiros, empresários, sindicalistas e intelectuais, a construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Desejando estabelecer um governo de coalizão, a composição ministerial contava com 34 pastas, das quais 18 foram destinadas a petistas, englobando ainda membros do PL, PCdoB, PPS, PSB, PDT, PTB e PV. Foram nomeados políticos como Dilma Rousseff Minas e Energia, José Dirceu Casa Civil, Aloísio Mercadante, Ciro Gomes Integração Nacional, Celso Amorim Relações Exteriores, Marina Silva Meio Ambiente, Gilberto Gil Cultura e Cristóvão Buarque Educação. Lula desejava atingir rapidamente seus objetivos relacionados à justiça social. No entanto, a equação para concretizar era extraordinariamente complicada. Havia a necessidade de que o novo presidente acalmasse o mercado financeiro e ajustasse as contas públicas. A austeridade fiscal era uma exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI) para que o Brasil recebesse ajuda. Também eram altas as expectativas entre seus apoiadores, os quais estavam convencidos de que presenciavam uma alternância histórica comandada por um líder que pela primeira vez não era filho de uma família rica, mas vinha das camadas mais humildes da sociedade. A política econômica descartou uma transição para um modelo de Estado intervencionista ou mesmo ao socialismo, assim como rejeitou tendências populistas e atitudes radicais. O governo Lula foi o primeiro desde a redemocratização a não criar um plano econômico próprio. O Plano Real foi mantido e a autonomia do Banco Central, apesar de não garantida por lei, foi respeitada como forma de buscar ativamente as metas de inflação. As reformas consideradas necessárias pela nova gestão foram executadas de modo programático e gradual. A consolidação da estabilidade econômica ocorreu com o respeito à política macroeconômica, baseada no tripé macroeconômico, composto por flutuação cambial, metas de inflação e austeridade fiscal, bem como conciliando políticas de transferência de renda e aquecimento da economia, com vistas a aumentar o poder de compra da classe baixa.
A moderação de Lula na economia decepcionou determinadas correntes de seu partido e personalidades mais à esquerda, ao mesmo tempo em que recebeu elogios dos meios de comunicação liberais e financeiros. Para combater a insegurança alimentar, Lula anunciou, em 2003, a criação do Fome Zero. O programa se tornou a principal vitrine do governo, sendo o Bolsa Família seu carro-chefe. O programa Bolsa Família surgiu da unificação de outros 4 programas federais, Bolsa Escola Nacional, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, implementado na gestão de Fernando Henrique Cardoso PSDB. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda mensal, variável de acordo com a composição da família. A título de exemplo, famílias que possuíam gestantes ou crianças com até 15 anos de idade recebiam mais. Como contrapartida, era necessário que as crianças frequentassem a escola e fossem vacinadas. Para as gestantes, era preciso que continuassem recebendo acompanhamento médico. Em seu primeiro ano, o Bolsa Família abrangia 3,6 milhões de famílias, atingindo 12,5 milhões em 2010. Os gastos com esta política social também se multiplicaram, de 0,03% do Produto Interno Bruto em 2003 de 570 milhões de reais para 0,38% em 2010, ou seja, para 14,37 bilhões de reais. Nas relações internacionais, Lula defendeu um sistema em que os países desenvolvidos do Norte dialogassem de modo mais democrático com os em desenvolvimento do Sul. Foi contrário à guerra do Iraque, clamou por uma reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que incluísse não apenas o Brasil como membro permanente, mas também outros países como a Alemanha, e seguiu a diplomacia sul, priorizando a interação do Brasil com países em desenvolvimento. Lula engajou-se em negociações comerciais multilaterais, reforçou a integração sul-americana, sendo o Mercosul a prioridade mais importante da diplomacia brasileira, e intensificou as relações com países africanos. De 2003 a 2006, Lula realizou 102 visitas a 52 países, mais de que qualquer outro presidente brasileiro. Destas, 40 viagens foram para países da América do Sul e 20 para da África. Eleito presidente com uma bancada minoritária no Congresso Nacional, Lula buscou formar alianças com diversos partidos, inclusive com alguns situados mais à direita no espectro político brasileiro. Conseguiu o apoio do PP, PTB e parcela do PMDB, à custa de dividir com estes o poder. Após 2 anos de governo mantendo maioria no Congresso, o que facilitava a aprovação de projetos de interesse do Executivo, uma disputa interna de poder entre os partidos aliados resultou no escândalo do Mensalão, irrompido em 2005, o qual consistia em um esquema de pagamento de propina a parlamentares para que votassem a favor de projetos do governo. Lula negou conhecimento desse esquema e se comprometeu a ajudar com as investigações, bem como a combater a corrupção. Mais tarde, 25 réus foram condenados por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Lula não foi denunciado criminalmente. Nos próximos vídeos falaremos de outros episódios que envolvem o governo Lula. Curta, inscreva-se e compartilhe.